Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fé que Pensa. Eu sou o pastor Eduardo Miranda e hoje nós vamos falar sobre divórcio e novo casamento. Muito bem, queridos. Eu recebo diariamente muitas questões a respeito desse assunto. Muitas pessoas me perguntam, pastor, e aí, eu casei, me separei, casei de novo, eu vou para o inferno? Eu estou em pecado? O vídeo de hoje foi produzido com o objetivo de elucidar você de forma muito rápida a respeito deste assunto que é muito importante, tá certo? Então, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 9, é o texto-chave, aonde a gente encontra o maior número de interpretação a respeito desse assunto, tá certo? Então vamos ler o que está escrito? Mateus, capítulo 19, versículo 9, que diz assim, Jesus falando, tá? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, quando Jesus fala assim, olha, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, esse a não ser parece ser uma cláusula permissiva, tá? Então, muitas pessoas, em muitas traduções, em muitas bíblias, essa palavra fornicação, que está na minha, que é a corrigida e fiel, vai estar a palavra adultério, tá? Então, a interpretação mais corrente é que uma pessoa pode repudiar a sua mulher e casar de novo em caso de traição, em caso de adultério. Pastor, fui traído, posso casar de novo? A maioria das interpretações é que sim, é que uma pessoa que foi traída, que foi vítima de adultério, ela pode sim divorciar e contrair novo matrimônio. E eles usam embasamento para essa opinião, né? É esse texto bíblico. Mas olha, vamos ver o que diz o texto. De forma muito sucinta, muito clara. Olha, o texto diz assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher por causa de fornicação, tá? Então, em primeiro lugar, o texto aqui está falando sobre fornicação, ok? No original, no grego, a palavra é porneias. E o que é porneias? Porneias é prostituição, é sexo fora do casamento. Ou, mais bem colocado, sexo antes do casamento, não adultério, tá? Então a cláusula permissiva para o divórcio e novo matrimônio, dentro da lei, tá certo? Lembrando que esse texto aqui é um texto falando para judeus, então os judeus permitiam o desquite, ok? Em caso de porneias. E que seria o caso de porneias? Eu vou explicar logo mais, mas antes eu quero dizer o porquê não é adultério. Por que não é adultério? Porque se, por exemplo, eu sou casado, se eu fosse judeu e eu cometesse adultério contra minha esposa poderia casar de novo? Obviamente. Mas ela precisaria de uma carta de desquite? Não. Por que não? Porque eu morreria. Se minha esposa, por exemplo, naquele período, ela cometesse adultério contra mim, eu poderia casar de novo? Poderia. Por quê? Porque eu ficaria viúvo. Ok? Eu não chegaria no sacerdote e apresentaria uma carta de pedido de divórcio, não. Por quê? Porque o adúltero tem que morrer na lei. O adúltero tem que ser apedrejado, conforme diz a lei. Então, nesse sentido, o adultério não é uma cláusula permissiva para o divórcio. Por quê? Porque o adúltero morre apedrejado. Você lembra muito bem daquele caso que acontece em João capítulo 8, onde alguns judeus eles apresentam uma mulher que foi surpreendida no ato de adultério. E então eles perguntam para Jesus o que tem que fazer, se deve apedrejar ou não, porque a lei de Moisés manda apedrejar. Logo, se a pessoa que cometeu o adultério vai morrer apedrejada conforme manda a lei, então o adultério não seria, logicamente, uma cláusula permissiva, tá? Para o divórcio, ok? Então, por que Moisés permitiu? Por que Moisés deixou a carta de desquite, a possibilidade de divórcio? Está lá em Deuteronômio, isso é muito simples. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, que diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente,
far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Esse achar coisa indecente, tá? O motivo pelo qual alguém poderia pedir uma carta de divórcio é por achar na mulher, tá? E não no homem. Você percebe que sempre é o homem que pode repudiar e não a mulher. Por quê? Você já fez essa pergunta? Porque é uma sociedade machista? É porque, etc. Pode ser, mas tem algo muito mais peculiar aí. Por exemplo, o que seria uma indecência que o marido poderia encontrar na mulher? Simples. Casou, ok? É necessário que a mulher seja virgem. Necessário que a mulher seja virgem. Como que vão descobrir se a mulher era virgem? Era muito simples isso. Na cultura judaica tinha o teste do lençol. Tem sangue no lençol? Era virgem. Não tem sangue no lençol? É coisa indecente. Isso quer dizer que ela já tinha tido, né, alguma relação sexual antes do casamento. Então ela não casou mais virgem. O marido, então, descobrindo que ela não era mais virgem, ele poderia repudiá-la. Por isso a interpretação correta lá de Mateus 19:9 seria o porneias, que é o sexo antes do casamento. Então uma mulher que casou e não foi achada virgem, o marido poderia repudiá-la, ok? Por que não, marido? Porque não tem jeito de mostrar ou de provar que o homem não seria mais virgem, tá? Então o texto de Mateus é muito claro. Mateus capítulo 19, versículo 9 diz: se um homem repudiar a sua mulher, tá? Um homem, não a mulher nunca poderia repudiar, só o homem. Tanto é que na cultura judaica a mulher não tem autoridade para dar carta de desquite, ok? Até porque não é exigido do homem que ele seja virgem, porque dentro da cultura judaica daquele período a poligamia era uma coisa muito comum, então o homem não necessariamente poderia ser um homem virgem, né? Mas a mulher tinha que ser. Porque o homem poderia ter várias mulheres, mas a mulher só poderia ter um homem, ok? Então qual é a cláusula permissiva dentro da cultura judaica para se divorciar e contrair um novo casamento? Quando há porneias, quando há fornicação, quando há sexo fora do casamento, tá certo? Então fica aí para você. Adultério não é, em hipótese alguma, permissão para o novo casamento. Pode ser para separação, ok? E eu vou gravar um segundo vídeo sobre esse assunto, para não ficar também muito extenso, tá? Então vamos lá, o que ficou definido aqui? A única cláusula permissiva dentro da cultura judaica para se contrair um novo casamento não é o adultério, mas o sexo antes do casamento, ok? Se a mulher não era virgem, o marido poderia dar carta de desquite para ela. Essa é a única possibilidade. Por quê? Porque a mulher que cometesse adultério, ou o homem que cometesse adultério, ele seria levado perante as autoridades da época e seria apedrejado, sentenciado à morte. E uma vez que o cônjuge que foi vítima do adultério permanecesse vivo, ele seria viúvo, e o viúvo está livre da obrigação matrimonial para com o seu cônjuge, ok? Então, fica aí o texto bíblico para você dar uma olhada depois, Mateus 19:9, Deuteronômio 24:1. É isso aí, galera. Você tem alguma dúvida que você gostaria de saber a respeito da Bíblia, que você sempre teve coragem, sempre teve desejo de perguntar, mas nunca teve oportunidade, ou talvez não teve coragem de perguntar dentro do seu contexto, por medo de ser julgado por alguém? Então vai lá, manda nos comentários aqui embaixo, faz a pergunta, a gente vai responder você, tá certo? Lembrando que eu vou gravar um segundo vídeo falando sobre o divórcio e o novo casamento dentro do contexto cristão. Esse aqui foi dentro do contexto judaico, tá? Serve pra gente em alguma situação, mas eu vou falar sobre o contexto cristão, tá certo? Que Deus abençoe, fiquem na paz e até o próximo vídeo.